interessado em que cresçamos na confiança na palavra de Deus que nos anuncia sobre Jesus e como ser salvos por Ele. Eu trago hoje uma palestra a respeito da Bíblia. Eu já fui abençoado no estudo desta palestra e quero abençoar os irmãos com o mesmo conhecimento. Sim, porque é comum que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, não saibamos alguns detalhes importantíssimos a respeito do livro de Deus, a Bíblia Sagrada. A mensagem, isto não é uma mensagem, é uma palestra sobre a Bíblia, e eu quero ler um texto não como fundamento, mas para introduzir o que vou falar. A maioria dos irmãos sabe, ou pode aprender agora, que o Salmo 119 trata especificamente a respeito da lei do Senhor, a palavra de Deus. E os primeiros versos dizem assim: bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, que não praticam o mal, mas seguem seus caminhos. Ordenaste teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado. Que meus caminhos sejam assim estabelecidos para que eu guarde os teus estatutos. Não há nenhuma dúvida que nós guardamos os estatutos com muito mais alegria e intensidade, quando sabemos o valor e reconhecemos o valor da palavra de Deus. Hoje nós celebramos, no mundo evangélico em particular, mas hoje em dia no mundo cristão no Brasil, nós celebramos o Dia da Bíblia. E o Dia da Bíblia tem uma longa história. Por registros históricos, nós sabemos que o bispo inglês chamado Thomas Cranmer, em 1549, colocou no livro de orações do rei Eduardo VI a intercessão pelo povo de Deus, a fim de que o povo de Deus lesse mais a palavra de Deus. Isto em 1549. Portanto, há 471 anos. O que acontece é que este bispo Cranmer, que era bispo católico apostólico romano, estava a esta altura muito interessado em conhecer melhor a palavra de Deus, pois ele era ignorante dela até aquele tempo, apesar de ser bispo católico apostólico romano. O interesse dele foi tão grande que ele começou a fugir das orientações do supremo líder da igreja que servia até então. E por esta razão ele foi o primeiro mártir, é considerado o primeiro mártir anglicano, visto que ele foi queimado na fornalha no ano de 1556. Portanto, pouco tempo depois de ter colocado naquele livro de oração do rei Eduardo a oração para que o povo de Deus lesse mais a Bíblia, por assim dizer, escolhendo um dia especial, o segundo domingo de dezembro, para que o povo lesse a Bíblia e se inteirasse dos seus ensinos. No Brasil, nós podemos, por causa de documentos históricos, dizer que em 1948, os protestantes, os evangélicos chamados hoje, no Brasil, começaram a celebrar isto. E há um registro histórico muito interessante na Praça do Ipiranga, lá em São Paulo, onde eles começaram a se reunir celebrando este dia especial, o Dia da Bíblia. No ano de 2001, o governo brasileiro, por uma lei federal que é número 10.335, instituiu oficial e formalmente o Dia da Bíblia no Brasil, o segundo domingo de dezembro. Quando nós queremos aprender muitas coisas interessantes a respeito da Bíblia, no sentido dos documentos que comprovam como ela iniciou e como ela chegou até nós, os dois grandes livros são de F.F. Bruce,
que tem como título Os Livros e os Pergaminhos, e também um livro de Josh McDowell, já praticamente no nosso tempo, que é um defensor da fé cristã e que escreveu aquele livro que está traduzido para a língua portuguesa, que tem como título Evidências que Exigem um Veredito. Estes dois livros são preciosos. Ouvindo uma palestra interessantíssima de um pregador no Brasil que divulga muito a palavra de Deus, eu estive notando há 2 dias atrás que, com certeza absoluta, ele também bebeu nos livros de F.F. Bruce e Josh McDowell para fazer suas afirmações, valiosíssimas, muitas das quais quero apresentar para os irmãos hoje. Meditar sobre a natureza da Bíblia, a sua autoridade e como chegou até nós, fortalece a fé daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Sim, porque há muitos numa sociedade como a nossa e em todo o mundo, especialmente no mundo ocidental, que de fato duvidam da palavra de Deus. E alguns até de nossos meios falam em que a Bíblia deve ser atualizada. E jamais nós pensaremos nesta loucura se nós tivermos meditado, e muito mais se tivermos aprendido de autoridades nos estudos sobre a palavra de Deus, o que a Bíblia é. E a primeira afirmação que quero fazer nesta celebração é que a Bíblia é a palavra de Deus, é a comunicação da vontade de Deus para com o homem e a apresentação de como o homem pode ser salvo. E é bom logo adiantarmos, nós somos salvos quando cremos na graça do Senhor Jesus Cristo, Deus homem, que veio a este mundo para nos oferecer a oportunidade de reencontro com Deus por meio do seu sacrifício, acompanhado da sua ressurreição, provando assim o seu poder sobre a morte. Com muita sabedoria, teólogos do passado escreveram, especialmente teólogos alemães, de que a Bíblia é uma afirmação clássica, a Bíblia é a história da salvação. Sim, a história da salvação em que Deus se revelou de maneira natural e sobrenatural na criação, na natureza humana, na história de Israel, na vinda de Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, e na vida daqueles que creem em Jesus. A Bíblia, portanto, é o livro dos que pertencem a Cristo e é baseado em fatos históricos absolutamente indisputáveis. A origem deste livro é um livro muito antigo, como bem sabemos, e a Bíblia completa tem 2 partes intimamente ligadas, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento inicia, como podemos constatar da leitura do livro, inicia com o relato da criação do universo e do homem. Expõe também como Deus se comunicou com a humanidade e de maneira progressiva. Não porque não soubesse o que queria apresentar na inteireza, mas porque os homens precisavam ser educados. E a educação sempre se dará paulatinamente, vagarosamente, se quiserem. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, e inclui a história de como Deus escolheu há mais ou menos há 2000 anos antes de Jesus Cristo, um homem chamado Abraão, que é chamado o pai da fé. E em Abraão ele estabeleceu um relacionamento com um povo todo seu, por meio do qual ele abençoaria toda a humanidade. É provável que muitos de nós nos lembremos, por causa da intimidade com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que no capítulo 12, Deus disse para Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, os livros do Velho Testamento são literatura de muitos tipos. Literatos têm se maravilhado, literatos cristãos, a respeito desta variedade de estilos de literatura. Pois no Velho Testamento nós encontramos leis, nós encontramos história, poesia, drama, profecia, que de fato é um marco na Bíblia Sagrada, livros de sabedoria e livros apocalípticos. Além disso, hinos, genealogias, enfim,
No Velho Testamento nós encontramos uma variedade enorme de tipos de literatura. Uma curiosidade que muitos não sabem é que, por causa da maneira de agrupar os livros que nós conhecemos na nossa Bíblia, os 39 livros do Novo Testamento, a Bíblia judaica, as Escrituras para o povo de Deus e as Escrituras, que era o livro do tempo de Jesus, só tem 22 livros. Só para ilustrar, muitos dos livros são agrupados em um livro só, para o povo judeu do passado e do presente, por sinal. Então, em vez de 39 livros, só 22 livros. Porque, de uma vez, um dos livros contém simplesmente 12 dos livros que nós temos na nossa Bíblia, no nosso Velho Testamento hoje, a Bíblia que nós utilizamos. Os estudos a respeito da Palavra de Deus nos ajudam a entender e a crescer no entendimento de que, de fato, é maravilhosa a Palavra de Deus. Quanto ao Novo Testamento e a literatura nele, nós encontramos também história, nós encontramos cartas, biografias, as famosas parábolas de Jesus Cristo, sermões, inclusive, de Jesus Cristo e de Pedro, diálogos e orações. E, novamente, o estilo apocalíptico, que no Velho Testamento é representado especialmente pela profecia de Daniel. É a mesma literatura da mesma natureza, apocalíptico. E no Novo Testamento, nós temos Marcos 13, que é considerado o pequeno Apocalipse, é o livro de Apocalipse. E este estilo literário é interessante porque apresenta as mensagens espirituais por meio de imagens e símbolos, e tudo para o encorajamento do povo de Deus quanto à vitória certa em Jesus Cristo. Amados, toda a Bíblia é revelação divina por meio de homens inspirados por Deus. E a autoridade da Bíblia Sagrada é a autoridade de Deus. Vale a pena lembrarmos um dos textos mais preciosos a respeito deste assunto no Novo Testamento. O texto que está em 2 Pedro, carta de 2 Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21, que diz: saibam que antes de tudo nenhuma palavra das Escrituras. É excelente lembrarmos que Escrituras aqui é uma referência às Escrituras que existiam e que não eram àquela altura o Novo Testamento, sim, porque a Bíblia daquele tempo era o Velho Testamento. Quando Jesus fala, as Escrituras falam de mim, ele não está falando do Novo Testamento porque ainda não existia. Estaria logo depois da ressurreição de Jesus Cristo em formação. Então este texto fala sobre as Escrituras. Releio. Saibam que antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. E nós encontramos no Velho Testamento expressões constantes que dizem assim: e disse o Senhor falou, a palavra do Senhor veio, o Senhor apareceu e disse, que são evidências de que de fato era Deus falando por meio de pessoas especiais, inspiradas pelo Espírito de Deus. Mas na verdade, o supremo ato de revelação é a vinda de Jesus Cristo ao mundo, como nos afirma João, no capítulo 1 e no verso 14, texto que vale a pena ler, onde a palavra de Deus afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E este texto é ajudado para o nosso entendimento, ajuda no nosso entendimento, porque nós podemos ir também a Hebreus, no capítulo 1, que fala inclusive desta progressão, da formação e da revelação de Deus na sua palavra. Porque logo nos primeiros versos da carta aos Hebreus está escrito: no passado, por meio de profetas,
Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, mas nestes últimos dias Ele nos falou pelo Filho, Jesus, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Observem a progressão: antes pelos profetas inspirados, mas agora, diz este texto, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pregou, que ensinou e que testemunhou da verdade do Evangelho. Jesus, em certa oportunidade, disse assim para os judeus: vocês estudam as Escrituras porque cuidais que nelas tendes a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus Cristo nos dá esta afirmação que é extremamente preciosa. Amados, nós, portanto, devemos crer que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Eu quero ler um texto que é muito interessante neste particular. O texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14 a 17. O apóstolo Paulo está escrevendo, com Timóteo, seu filho na fé e no ministério. E ele escreveu assim, no capítulo 3, a partir do verso 14: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, e não apenas parte dela, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar a boa obra. E é verdade, nós sabemos, se somos de Jesus, o poder das Escrituras Sagradas, o poder da mensagem de que Jesus Cristo salva. Nós não estaríamos aqui, nós não seríamos o que somos, não fosse a palavra de Deus, lida, aprendida, apreciada e aceita, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, aquele que manda, e o nosso Salvador. Mas eu desejo, além desta palavra sobre a Bíblia, Velho e Novo Testamento, e obviamente que há muitos detalhes. O livro ao qual fiz referência, o livro e os pergaminhos de F.F. Bruce, é exaustivo. Eu tive o privilégio de entrar em contato com este livro quando eu era estudante nos Estados Unidos da América do Norte, no Seminário Teológico do Sudoeste dos Estados Unidos. E nunca mais me apartei deste livro. Toda vez que eu quero ser encorajado a respeito do valor da Bíblia e quero encorajar outros, eu volto ao livro F.F. Bruce, o livro e os pergaminhos. E neste livro há muitos detalhes, mas eu quero trazer apenas alguns sobre como é que a Bíblia Sagrada chegou até nós. Sabemos que ela não caiu do céu pronta, sabemos disso. Então, nós sabemos que inicialmente as revelações de Deus, lá nos primórdios do relacionamento de Deus com os homens, as revelações de Deus foram preservadas de geração em geração por algum tempo, por meio da palavra. Então foi uma preservação por meio da prática de contar ao outro aquilo que eu sabia, aquilo que eu já sei. E mais tarde Deus escolheu líderes nas tribos e líderes das famílias que foram recontando as ações de Deus e as orientações de Deus para a vida do seu povo. Oportunamente nós aprendemos em livros históricos, especialmente na palavra de Deus, que o Senhor Deus estabeleceu líderes e profetas. No Novo Testamento há uma afirmação preciosa que diz que a doutrina da fé cristã é a doutrina dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos, naturalmente na progressão da revelação de Deus. Profetas e apóstolos iam contando e no fim escreveram, porque começou com a tradição oral, mas depois profetas
outros homens chamados por Deus, e no Novo Testamento, apóstolos escreveram o texto inspirado para nos ensinar a respeito da salvação em Jesus Cristo. Há detalhes impressionantes a respeito deste tempo da escrita dos livros, por exemplo, do Velho Testamento. Desde a lei, isto é, desde Gênesis, desde o Pentateuco, livros de Moisés, até Malaquias, passaram-se 1100 anos, portanto, um tempo vasto. Então, é muito interessante reconhecermos que, apesar deste tempo vasto, apesar de, na Bíblia, terem escrito mais ou menos, um pouco mais, na verdade, de 40 autores, nós encontramos uma afinidade das mensagens, não há discrepância dos ensinos, e só o milagre de Deus para que assim ocorresse. E, de fato, a palavra de Deus é milagre de Deus para nós. F.F. Bruce dá detalhes muito interessantes a respeito da formação do Velho Testamento. Por exemplo, o primeiro grupo de escritos que foi reconhecido como escrito no meio dos judeus foram os profetas. E para os judeus, quando eles escreviam sobre os profetas, não era a mesma lista que nós temos, né? Profetas maiores e profetas menores, não. Alguns que nós nem consideramos profetas, para os judeus eram considerados profetas. No ano 650 a.C., já havia este documento, e nós sabemos disto por meio de manuscritos os mais diversos e em grande quantidade a respeito desta matéria. Primeiro os profetas, depois, no ano 400 a.C., por escrito nós temos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Palavra de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós tivemos os chamados últimos profetas, e neste grupo que foi estabelecido e apresentado por escrito no ano 200 a.C., estão Isaías, Jeremias e muitos dos profetas que assim consideramos em nossas Bíblias. E por último, os escritos, que tem a ver com livros poéticos e alguns livros históricos, como o livro de Ruth e o livro de Esther. É interessante sabermos que, por causa de pressões no meio do povo judeu a respeito de quais os livros que realmente são do cânon é o padrão bíblico para o Velho Testamento, houve um grande concílio entre os judeus entre o ano 90 e 118 já da era cristã. É chamado o Concílio de Jamnia, onde rabinos formalmente reconheceram, eles não escolheram, eles reconheceram os 22 livros do Velho Testamento na Bíblia judaica, que são precisamente os 39 livros que temos no Velho Testamento em nossas Bíblias. Que privilégio o nosso saber destas verdades. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é particularmente bem fundamentada em documentos preciosos do passado. Mas também o mesmo acontece com o Novo Testamento. O processo de recebermos o Novo Testamento é muito parecido. Histórias contadas oralmente de um para o outro, no meio das famílias, relatos e experiências continuando a ser repetidas, mas a palavra de Deus nos diz que também testemunha, o Novo Testamento testemunha, que houve também, em alguns casos, pesquisa acurada, cuidadosa, para que a palavra de Deus fosse escrita, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes nós não nos damos conta das primeiras palavras de Lucas no seu Evangelho. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: visto que muitos têm empreendido uma narração coordenada dos fatos que se realizaram entre nós, ele está se referindo a outros evangelistas que escreveram, não é? Mateus, Marcos e João. Aí ele diz assim: transmitidos que desde o princípio foram suas testemunhas. Que testemunhas? Oculares. Os que escreveram
o Novo Testamento inspirados pelo Espírito, não ouviram falar, eles tiveram experiência com Jesus, ou no caso de Lucas, experiência com pessoas que tiveram a vida com Jesus, não como primeira mão, mas contadas por pessoas que eles conheceram, eram pessoas que viviam no tempo de Jesus, é o caso de Lucas. Ele diz assim, transmitidos pelo que desde o princípio foram seus testemunhos oculares e ministros da palavra, pareceu adequado também a mim, ó excelente Teófilo, depois de investigar tudo, isto é, pesquisar cuidadosamente desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Precisamente, ele não apenas ouviu os testemunhos, mas ele foi pesquisar cuidadosamente e escreveu o seu evangelho, o evangelho de Lucas. Que privilégio nosso saber destas verdades. Mas nós somos muito mais privilegiados quando reconhecemos que a suprema diferença quanto à revelação da palavra de Deus no Novo Testamento é que Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo, viveu entre os homens, ensinou, operou milagres, anunciou o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. É importante sabermos que isto é o que há de mais importante no Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos o que Jesus ensinou, e tudo isto confirmado em muitos manuscritos do que foi depois preparado por aqueles escolhidos pelo Espírito Santo de Deus para esta nobre missão. Nós nos alegramos em poder dizer estas verdades, fundamentado em escritos, como de F.F. Bruce e Josh McDowell. No Novo Testamento, cada livro naturalmente foi escrito no seu tempo. Todos eles depois da ressurreição de Jesus Cristo. Todos eles no período do ano 50 da era cristã até provavelmente o ano 100 da era cristã. E especialmente por causa da presença e das ações de um herege chamado Marcion, que, reconhecendo e notando que havia muitos livros que foram escritos a respeito de Jesus, ele preparou um padrão, um cânon de livros do Novo Testamento que era muito esquisito. Por causa das suas posturas teológicas, algumas delas extremamente esquisitas, ele escolheu apenas as cartas do apóstolo Paulo e apenas dos evangelhos. Os demais ele refutou. Assim sendo, líderes cristãos entenderam que era tempo de pensarem e reconhecerem quais eram os livros que eram aceitos pela cristandade, pelas igrejas daquela época. E este processo ocorre até o IV século, quando os atuais 27 livros não foram estabelecidos, foram confirmados como sendo os utilizados pela igreja, por causa da sua qualidade, por causa da verdade ser apresentada de maneira especial e, mais tarde, naturalmente até o século IV da era cristã, bem fundamentados em manuscritos os mais diversos, sobre os quais falaremos ainda um pouco mais. Pois bem, irmãos, a Bíblia chegou até nós assim, processos semelhantes entre Velho e Novo Testamento, mas no Novo Testamento eu ressalto a maravilha de que no Novo Testamento nós temos Jesus mesmo ensinando, operando milagres e testemunhando a verdade da salvação que Ele operou por meio de seu sacrifício e comprovado na sua ressurreição. Um terceiro ponto que eu acho interessante para a nossa palestra desta manhã é pensarmos um pouco a respeito da singularidade da Bíblia. Lembrando a todos nós o seguinte, singularidade tem a ver com algo diferente de tudo mais. Singularidade é diferença, E a singularidade da Bíblia é inigualável. A palavra de Deus é única em termos de literatura à disposição dos homens. Eu quero dar alguns dados para os irmãos a respeito desta singularidade da palavra de Deus.
Eu já fiz referência, mas do primeiro ao último livro do Novo Testamento, na nossa Bíblia, Gênesis a Malaquias, o período da escrita destes livros foi de 1100 anos, mas mantém a unidade da mensagem, a integridade do que é comunicado. O Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é escrito no período de 50 anos. Velho e Novo Testamento, por cerca de 40 autores, e autores de muitas gerações e muitas experiências. Eu quero citar algumas destas experiências, e os irmãos vão pensando comigo a respeito desta verdade, porque muitas destas coisas os amados já conhecem. Por exemplo, reis escreveram parte da Bíblia. O rei Davi, quem não conhece o Salmo 23. Líderes políticos escreveram no Velho Testamento. Moisés foi líder político por excelência, e que trabalho precioso ele fez em nome do Senhor. Generais como Josué, o general que liderou o povo de Deus na conquista de Canaã. No Novo Testamento, um médico como Lucas, chamado na palavra de Deus de um médico amado. Pescadores como Pedro, e um ex-rabino judeu chamado Paulo. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo, em uma de suas palavras, ele disse assim: eu sou fariseu de fariseu. O apóstolo Paulo, escritor da maioria absoluta das cartas do Novo Testamento, era judeu mesmo, mas acabou tendo uma experiência riquíssima de encontro com Jesus e passou a ser o maior intérprete da mensagem do Evangelho no Novo Testamento. Outra curiosidade interessante, que é singularidade da Bíblia, é que os escritores da Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse no Novo Testamento, foram, porque já escreveram, de 3 continentes: Ásia, África e Europa. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: o hebraico, chamada a linguagem dos judeus, em 2 Reis 18, 26, e também chamado o hebraico na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, de a língua de Canaã, em Isaías 19, verso 18. Pois, 3 línguas: hebraico, aramaico, que era a língua comum do Oriente Próximo até o 4º século da era cristã, aliás, da era antes de Jesus Cristo, e a outra língua, a terceira língua, é o grego. A língua grega era exatamente a língua internacional do tempo de Jesus Cristo. Então eu posso dizer, nós podemos dizer assim, era o inglês daquele tempo. Os irmãos sabem que o inglês é a língua mais influente internacionalmente. Esta é uma realidade. Irmãos, a Bíblia é singular porque trata de centenas de temas, mas os temas são tratados harmonicamente e há concordância naquilo que a palavra de Deus ensina. A Bíblia também é singular em que é o livro mais lido, mais traduzido e mais comentado na história humana. Um texto que li afirma que a Bíblia Sagrada é traduzida em 1280 das quase 7.000 línguas e dialetos da atualidade. Isto é um dado recente. É singular também que, comparado com qualquer escrito antigo, inclusive os clássicos gregos e romanos, tem o maior número de manuscritos. Eu, quando estava lendo o livro de F.F. Bruce, o livro e os pergaminhos, eu encontrei uma tabulação muito interessante. Por exemplo, os manuscritos da Ilíada, um texto clássico grego existentes, os manuscritos são apenas 20. Mas só manuscritos sobre o Novo Testamento são 24 mil. Então não há nada igual na literatura mundial. Mas não apenas isto. Outra singularidade é que a Bíblia é inegavelmente
o livro mais perseguido de todos os tempos. Foi ilegal no Império Romano, por ordem de um imperador Dioclécio, no ano de 3003, Anno Domini, na nossa era. Este Dioclécio proibiu o culto e queimou escrituras. Mas é curioso, impressionante que 50 anos após a proibição ali no Império Romano, o historiador Eusébio conta que o imperador Constantino mandou escrever 50 cópias por conta do Império Romano. Nós só podemos entender que era a operação de Deus, protegendo a palavra de Deus para que ela chegasse até nós. Mas a perseguição pode ser apresentada assim. Foi proibido e é proibido ainda em muitas áreas na China hoje, na Coreia do Norte. Foi proibida a palavra de Deus na União Soviética. Na França, o filósofo Voltaire, que morreu em 1778, declarou o seguinte, pouco antes da sua morte. Ele disse: dentro de 100 anos, a Bíblia e o cristianismo estarão extintos. Mas, ironicamente, 50 anos após, a impressora de Voltaire servia à Sociedade Bíblica de Genebra, que usava aquela impressora para produzir Bíblias. Outra curiosidade, esta é singular, é muito fabulosa, é que sobre profecias, é o único livro sobre a face da terra que apresenta profecias no sentido de predições sobre nações, sobre o povo de Israel, sobre cidades específicas e sobre o Messias, aquele que viria para salvar o homem da morte eterna, o que vem ocorrendo desde então. Há um texto preciosíssimo a respeito do cumprimento das profecias que encontramos e que é muito querido dos cristãos. No capítulo 55 desta profecia de Isaías, versos 10 e 11. Que texto precioso! Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Quando nós estudamos, especialmente na época do Natal, as profecias messiânicas, isto é, as profecias sobre Jesus, nós temos a comprovação do valor das profecias para a fé cristã. Sim, porque nas profecias do Velho Testamento nós temos o anúncio de como Jesus viria ao mundo, de uma virgem, em que lugar nasceria em Belém da Judeia e como seria a sua vida, como seria a sua morte, detalhes da sua morte, e que ele ressuscitaria para confirmar o fato de que ele salva eternamente. Amados, estas são muitas das coisas que nós podemos dizer a respeito da singularidade da Bíblia. Mas eu quero também acrescentar algumas curiosidades da Bíblia. Eu sei que alguns irmãos às vezes se perguntam a respeito de alguns fatos que podem observar claramente na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, a nossa Bíblia, já há muito é dividida, o texto é dividido, de cada livro ou de cada carta é dividido em capítulos e versículos. Sabemos, por causa dos documentos do passado, os manuscritos, os milhares de manuscritos, nós sabemos que quando os textos foram escritos por aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, eles não separavam o texto era direto. Inclusive, na língua grega, muitas vezes, e na língua hebraica, não havia nem separação entre as palavras, porque era um costume de então. A separação das palavras, como temos em português, quando escrevemos, foi uma coisa nova para aquelas culturas. Imaginem só a dificuldade de alguém encontrar um texto. Mas por causa da importância da palavra de Deus, tanto para judeus em referência ao Velho Testamento, quanto o Novo Testamento para os cristãos, alguém teve uma ideia brilhante
de separar o texto sagrado, cada livro, em capítulos e versículos, exatamente para facilitar o encontro dos textos fundamentais para a sustentação da fé em Deus, Velho Testamento, e em Jesus Cristo, na experiência do Novo Testamento. Assim é que nós sabemos por documentos que a divisão em capítulos como temos hoje é a contribuição de um homem chamado Estevão Langton, que foi professor da Universidade de Paris em 1229. Ele era arcebispo de Cantuária, abençoou o mundo com a colocação de números para os capítulos. Também os versículos, alguém perguntaria, e os versículos? Em 1551, um cristão muito estudioso chamado Roberto Estienne escreveu a primeira Bíblia, dando números para porções dentro de cada capítulo, e tudo para facilitar a comprovação e a busca de textos para leitura nos cultos, mas também para como sustentação para aspectos doutrinários, no caso do Novo Testamento, da fé cristã. Então, assim, nós vemos algumas coisas muito preciosas. E nessa celebração do Dia da Bíblia, nós podemos pensar, e quando nós pensamos a respeito destas realidades, a nossa fé se fortalece. Porque, mesmo sendo a Bíblia um texto inspirado, o livro de Deus, apesar de todas as evidências a respeito desta verdade, muitos continuam negando o valor da palavra de Deus. Mesmo Jesus Cristo, segundo João 17:17, disse: santifica-os na verdade, ó Pai, a tua palavra é verdade. Mas ainda muitos, não por não saber, mas entendemos por não ter vontade, desejo de encontrar Deus, eles continuam negando o valor. E não apenas o valor, negando a possibilidade de Deus se comunicar com os homens. Os mais irreverentes, inclusive, dizem que todos os males da sociedade, imaginem, do mundo, tem a ver com a Bíblia Sagrada. E por isso, dizem eles, a Bíblia Sagrada tem de ser esquecida, extinta. Não acontecerá. Sabemos que já houve outras perseguições no passado que deram em nada. E, na verdade, o que há é que é um puro preconceito filosófico. Estes que são contra a palavra de Deus negam a realidade de que Cristo é o Salvador do homem e dizem abertamente: não há Deus, não há possibilidade de milagres, nada no mundo é sobrenatural. E por causa disso, eles vivem alienados da vida e da bênção de Deus. Que pena, pois a palavra de Deus vem ao nosso socorro, onde ela diz, no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Mas o desapreço da palavra de Deus é comum, porque muitos homens ainda não creem em Deus, e muito menos na sua palavra. Há uma história interessante a respeito desta questão de não crer na palavra de Deus. Na biografia de um grande cientista do passado, que logo citarei, existe uma história assim. Certo homem de 70 anos, há muitos anos atrás, viajava de trem, lá em Paris, lendo um livro de capa preta, e ao seu lado estava um universitário que lia um livro de ciência. O jovem universitário perguntou então àquele velho: o senhor ainda crê neste livro de fábulas e crendices? E o idoso disse: eu leio sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. O senhor acha que eu estou errado?
Aí o jovem disse assim para aquele velho: claro que está errado. O senhor deveria estudar a história universal para aprender de muitos ilustres franceses que já disseram que a religião é a miopia do povo. Só os sem cultura ainda creem em Deus. O senhor devia procurar saber o que pensam os cientistas. O velho disse assim: é mesmo? O que pensam os cientistas franceses? Ao que retrucou o universitário: falta-me tempo agora, porque eu já vou descer do trem. Mas me deixe o seu cartão, porque eu vou enviar farto material a respeito destas verdades científicas. O velho, então, conta na sua biografia, ele próprio, que ele abriu o bolso interno, tirou um cartão de visita e entregou àquele universitário. Finalmente, quando o jovem leu aquele cartãozinho de visita, estava escrito o seguinte: professor e doutor Louis Pasteur, diretor-geral de pesquisas científicas da Universidade da França. Apenas isto. Nós podemos imaginar o que sentiu este jovem universitário ao descobrir quem era aquele velhinho que continuava crendo na palavra de Deus. Ah, meus amados, às vezes numa cultura como a nossa, nós às vezes nos sentimos talvez diminuídos por causa de expressões que, lamentavelmente, às vezes começamos a crer, de que só pessoas ignorantes creem na palavra de Deus. Uma das últimas partes da minha preparação para esta palestra, desculpem, foi procurar conhecer o nome de alguns cientistas que são cristãos professos. E aí eu encontrei um texto muito interessante que, curiosamente, é apresentado assim: breve lista de cientistas cristãos. E, amados, a breve lista tem centenas e centenas, e ela não é conclusiva, porque, graças a Deus, muitos cientistas de renome internacional do passado e do presente creem como nós na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação e o progresso e o bem da sociedade ainda deste lado da eternidade. Eu quero citar apenas 4 para não ser tedioso. Robert Boyd nasceu em 1950, autor nasceu em 1922, pioneiro em ciência espacial. O segundo, Francis Collins, 1950, o seu nascimento, autor do livro em português, A Linguagem de Deus, responsável pela pesquisa do genoma humano. O terceiro, uma mulher chamada Jennifer Wiseman, chefe do Laboratório de Exoplanetas e Astrofísica Estelar da NASA, nos Estados Unidos. E o quarto e último, o brasileiro Adalto Lourenço, físico, especialista em sistemas de imagem de estruturas atômicas. Como eu disse, eu fui procurar a lista que era chamada de breve, e eram páginas e mais páginas a respeito destes que cientistas confiam em Deus e confiam na sua palavra, e estudam e meditam na sua palavra, e podem dizer com certeza o que podemos dizer a respeito de Jesus. O apóstolo Paulo dizia: eu estou bem certo destas coisas a respeito da salvação em Jesus Cristo. Quando eu era ainda pré-adolescente, na cidade de Belém, precisamente na tarde do segundo domingo de dezembro, era nosso costume, e isto ocorria por
ocorreu por muitos anos na minha vida, nós nos reuníamos com todos os outros evangélicos puros. Uma boa definição de evangélico puro é quem realmente crê, não importa o nome da denominação, realmente crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. Na época, o mais comum destes evangélicos puros, na minha mente, eram presbiterianos, batistas, assembleanos e pentecostais, que no segundo domingo nos encontrávamos sempre na Praça da República, no centro de Belém do Pará, para uma grande festa, lembrando o dia da Bíblia, o livro sagrado. E invariavelmente, todos os anos, nós cantávamos o que creio é importante reconhecermos como verdade na nossa vida também. Nós cantávamos um hino da harpa cristã, o número 259, que no seu estribilho diz o que nós devemos dizer e continuar dizendo e testemunhando para o mundo à nossa volta. Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus. Para mim, a Bíblia é o maná dos céus, pois mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Graças a Deus. A Bíblia foi escrita e chegou até nós. E ela, de fato, é o poder de Deus para o anúncio de que só há salvação em Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo é aceito, a transformação, a restauração e a bênção. Neste dia da Bíblia, assumamos o compromisso de falar a respeito destas verdades sobre o livro sagrado, para aqueles que ainda são ignorantes de Jesus Cristo, que só poderão aprender mesmo a respeito dele, se atentarem para as Santas Escrituras. Amém.